Salmo 85. Pede-se o perdão de Deus ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Corá. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Senhor, abençoa-nos nesta noite com a tua palavra. Fala, ó Deus, ao nosso coração mais uma vez, através desse salmo dos filhos de Corá, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Muito provavelmente, alguma vez na vida, você enfrentou o descontentamento do seu pai ou da sua mãe, né? Quem aqui nunca, né, levou uma chinelada do pai ou da mãe? Quem nunca levou uma boa cintada do pai e da mãe, né? Quem nunca, em algum momento da sua infância, da sua adolescência, ou até mesmo da sua juventude ou da sua fase adulta, não desagradou seu pai ou a sua mãe? É verdade que em algum momento todos nós fizemos isso. Isso, meus irmãos, não é diferente em relação ao povo de Deus. Quantas vezes Israel desagradou o Senhor? Quantas vezes Israel pecou contra o Senhor? Quantas vezes Israel entristeceu o coração do Senhor? Quantos são os textos registrados nas Escrituras, em que nós vemos Israel fazer aquilo que era mal perante o Senhor, vemos o Senhor se desagradar do seu povo, da sua nação, vemos o Espírito Santo se entristecer por causa dos pecados do seu povo. E este salmo, meus irmãos, é um salmo em que os filhos de Corá, eles se achegam diante do Senhor, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados. Eles se chegam diante do Senhor, dizendo: Senhor, até quando a tua ira vai durar? Até quando o teu furor estará sobre nós? Até quando estaremos experimentando os teus juízos? Até quando, Senhor, ouviremos as vozes da desgraça sobre nós? Os filhos de Corá, então, meus irmãos, eles fazem uma meia-culpa de tudo que está acontecendo em Israel. Eles entendem que o povo peca e por isso sofre o juízo divino. Eles entendem que a ira de Deus está sobre o povo, porque o povo pecou, porque o povo desobedeceu. A havaiana de Deus está ali batendo no seu povo. O cinto de Deus está ali machucando o seu povo, porque o seu povo fez aquilo que não era agradável ao Senhor. O salmista, então, meus irmãos, ele olha aqui para o passado e ele vê o que Deus fez com todo o povo em outros dias, em outros tempos. Ele sabe que o Senhor é Deus que produz uma boa colheita. Ele sabe que o Senhor é aquele que dá ordem à terra e a terra dá o seu fruto. E assim, com o passar dos séculos, Deus foi sustentando Israel. Deus foi guardando o seu povo. Deus foi alimentando o seu povo. Deus foi dando ao seu povo segurança. Através dos séculos, Deus foi trazendo para o seu povo segurança de estar na terra prometida, segurança de ter alimento na terra prometida,
segurança de serem vitoriosos contra as armadilhas dos seus adversários. Mas chegou um tempo, meus irmãos, em que Deus tirou a sua mão de segurança de sobre Israel, porque os pecados de Israel eram tamanhos, que Deus então se viu com uma única alternativa: despejar sobre Israel o cálice da sua ira, despejar sobre o seu povo, meus irmãos, o resultado dos seus pecados, as consequências dos seus pecados, que foram os juízos de Deus. Mas ainda assim, meus irmãos, nós vamos ver em todos os profetas Deus trazendo uma palavra de juízo, trazendo uma palavra de destruição para Israel, mas vamos ver também Deus trazendo uma palavra de redenção. Vamos ver o Senhor também trazendo uma palavra de esperança. Vamos ver o Senhor trazendo uma palavra de salvação. Vamos ver Deus dizendo: olha, vocês sofrerão agora o juízo pelos seus pecados, mas um dia haverá um Redentor. Um dia haverá um que há de salvar e de redimir todo o povo. Um dia haverá um filho do homem, filho de uma mulher, melhor dizendo, que há de suprimir todos os seus pecados, e há de remir os seus pecados, há de curá-los dos seus pecados, há de lavá-los dos seus pecados. Há, portanto, um que nascerá, e assim ele será aquele que se fará propiciação pelos seus pecados, e os seus pecados serão perdoados. Mesmo, meus irmãos, diante de todo juízo divino, Deus, ele perdoa os pecados do seu povo. Mesmo diante de toda desobediência, Deus ainda assim, meus irmãos, leva o seu povo a uma disciplina. Deus ainda assim, através dos profetas, ele quer ensinar o seu povo a andar em fidelidade. Ele quer ensinar o seu povo a se arrepender dos seus pecados. Ele quer ensinar o seu povo a se voltar para o Deus da sua salvação. Então o salmista aqui, os filhos de Corá, eles trazem uma palavra, meus irmãos, de esperança, de que Deus no futuro perdoará os pecados do seu povo, e não só isso, lavará cada um dos seus pecados. Assim, meus irmãos, o salmista apela à misericórdia de Deus, busca perdão e restauração. O salmista invoca o caráter bondoso de Deus, invoca o caráter de salvação do Senhor. Ele ora para que o Senhor retire toda a sua ira. Ele ora para que o Senhor renove sua aliança com Israel. Ele ora, meus irmãos, para que o Senhor volte a tornar aquela terra frutífera para o seu povo. Quantos, meus irmãos, quantos entre nós são terras infrutíferas? Quantos, meus irmãos, entre nós andam desesperados até mesmo das suas próprias vidas, porque não andam na presença de Deus, não querem perseverar diante do Senhor, não querem, meus irmãos, observar as Escrituras, mas preferem viver uma vida pobre espiritualmente falando, preferem viver uma vida longe da presença de Deus, preferem viver uma vida sem oração, uma vida sem jejum, uma vida sem palavra, uma vida sem comunhão com o corpo, uma vida, meus irmãos, sem santificação. Preferem viver longe da presença do bom caráter de Deus. O salmista, meus irmãos, nos ensina a aguardar com paciência as respostas de Deus. Nós oramos, meus irmãos, e nem sempre recebemos do Senhor a sua resposta. Nós clamamos, intercedemos, mas nem sempre obtemos do Senhor a sua resposta, porque a resposta, meus irmãos, de Deus depende também da nossa paciência, depende da nossa perseverança, depende do bater, depende do buscar, depende do pedir, depende, meus irmãos, do nosso arrependimento pelos nossos pecados. A congregação precisa aguardar com paciência a resposta de Deus. Cada membro, meus irmãos, da congregação, como diz aqui, os filhos de Corá, precisam assumir um compromisso individual
de confiar em Deus, de buscar em Deus intimidade, de buscar no Senhor, meus irmãos, reconciliação, perdão pelos seus pecados. Mas o perdão, aliás, melhor dizendo, o arrependimento precisa ser genuíno. Não podemos, meus irmãos, nos arrepender dos nossos pecados só de boca. Nós precisamos nos arrepender de todo o nosso coração, para que a gente não venha cair na insensatez. Aqui os filhos de Corá dizem para o povo, oram ao Senhor, dizendo: Senhor, mostra-nos a tua misericórdia, concede-nos a tua salvação. Eles dizem: olha, a salvação de Deus está próxima daqueles que temem ao Senhor. O perdão de Deus está próximo daqueles que temem ao Senhor e desejam andar em fidelidade na presença do Senhor. O salmista, meus irmãos, vai nos mostrar que aqueles que temem a Deus são aqueles que se apropriam das promessas da aliança com Deus, aqueles que andam no reto caminho do Senhor, aqueles que têm uma fé genuína, aqueles que não abusam da graça de Deus, mas aqueles que andam conforme a graça de Deus. Esses, meus irmãos, se apropriam das bênçãos do Senhor. Como nós cantamos aqui, nós não vamos atrás das bênçãos, elas é que vão nos alcançar. Quando nós andamos, meus irmãos, na presença do Senhor, nós podemos dizer que de fato somos mais do que vencedores. O salmista, meus irmãos, nos convida os seus leitores a retornar à fidelidade, a retornar ao compromisso do pacto de fé com Deus, a retornar a se apropriar das bênçãos do Senhor. O salmista coloca diante de toda a congregação essa expectativa, meus irmãos, santa, de confiarmos em Deus, de sabermos que o Senhor responde às nossas orações, que a sua graça, a sua verdade e a sua justiça vivem em harmonia, e nelas Deus manterá suas promessas. Nós somos o povo, meus irmãos, somos o povo da graça, somos o povo da verdade, somos o povo da justiça, somos o povo do caráter reto, somos o povo da bondade, somos o povo da longanimidade, somos o povo, meus irmãos, onde o poder de Deus opera, onde a vitória do Senhor chega, onde a sua salvação está ali consignada. E nós precisamos crer nisso, precisamos acreditar fielmente. Quando nós dobramos os nossos joelhos, o Senhor nos ouve. Quando nós manifestamos diante dele as nossas petições, ele nos responde. Precisamos confiar nisso, precisamos renovar, meus irmãos, diante de Deus a nossa fé todos os dias. Precisamos crer, ainda que o nosso pedido, ainda que a nossa intercessão aos nossos olhos seja uma causa impossível, mas nós, meus irmãos, oramos ao Deus das causas impossíveis. Nós clamamos ao Senhor dos impossíveis. Nós oramos ao Senhor que pode fazer todas as coisas de acordo com a sua vontade. Meus irmãos, ao olhar para o Salmo 85, nós podemos ver claramente que os filhos de Corá estão alertando, abrindo os olhos do povo, para que eles se voltem ao Senhor, que é bom, é misericordioso, é perdoador, é justo. Mesmo passando por um juízo divino neste momento em que o salmista escreveu este salmo, ainda assim, meus irmãos, Deus nunca deixa de ser bom. Deus é bom sempre, e Deus quer sempre produzir frutos espirituais na sua igreja. Deus quer realizar colheitas abundantes em nosso meio. O Senhor é aquele que perdoa, o Senhor é aquele que renova, o Senhor é aquele que tem misericórdia, o Senhor é aquele que se aliança com o seu povo, o Senhor é aquele que busca a presença do seu povo, e o seu povo, portanto, deve buscar a sua presença. Meus irmãos, Deus nos convida a buscar a sua face,
a despejar diante dEle aquilo que está no nosso coração, a manifestarmos diante dEle, meus irmãos, aquilo que está dentro de nós. Através da história, Deus sempre mostrou que cuida do seu povo. Deus não é infiel. Nós servimos a um Senhor que é fiel, e Ele cuida do seu povo todos os dias. Israel entendeu que os seus pecados trouxeram consequências terríveis para a nação, mas entenderam também que um dia, meus irmãos, um dia eles seriam abençoados, e aquilo que se tornou uma maldição, aquilo que se tornou derramar da ira de Deus sobre eles, um dia se tornaria salvação, remissão de pecados, redenção de vidas perdidas. Queridos, Deus tem prazer em atender a oração do seu povo. Deus tem prazer em ouvir a oração do justo, principalmente quando há arrependimento genuíno diante dele. Deus tem prazer em responder o seu povo. Deus tem prazer em nos conceder vitória. Deus tem prazer, meus irmãos, em derramar sobre nós sua bondade, sua misericórdia, sua graça. Deus quer, meu irmão e minha irmã, Deus quer te abençoar. Deus quer te dar vitória nas suas lutas. O Senhor quer que você seja um testemunho da obra dele na sua vida, um testemunho da salvação dele no seu lar, um testemunho dos milagres dele na sua casa. Deus quer isso, meus irmãos. Deus tem prazer em atender a oração do seu povo, e por isso que devemos aguardar com paciência a resposta de Deus às nossas orações, pois o Senhor, meus irmãos, é o Deus que perdoa, que sara, e que nos alcança com a sua remissão. Deus é um Deus, meus irmãos, de misericórdia. Ele é Senhor que quer abençoar o seu povo. Ele é Senhor que quer conceder vitória ao seu povo. E eu creio, meus irmãos, que quanto mais orarmos, mais estaremos próximos da resposta do Senhor. Quanto mais nos dedicamos ao ministério de oração, quanto mais intercedemos, quanto mais clamamos, quanto mais nos arrependemos dos nossos pecados, mais estamos próximos da bênção e da resposta de Deus. Apenas creia nisso, meu irmão e minha irmã, como o próprio Senhor Jesus nos comunica na sua palavra. Aquele que pede um pão, o Pai lhe dará uma pedra? De forma alguma. O Pai quer nos abençoar. O Pai quer nos abençoar com pão. O Pai quer nos abençoar com a sua graça. O Pai quer nos abençoar, meu irmão e minha irmã, com bênçãos que nós nem podemos e nem conseguimos identificar. Mas Deus tem muito mais, meus irmãos, a nos conceder do que nós temos a pedi-lo em nossas petições, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Senhor, nós cremos no teu poder. Cremos, Senhor, que Tu é Deus que responde às nossas orações. Cremos que Tu és, Senhor, poderoso, que milita a nossa causa, que guerreia a nossa guerra, que nos livra de toda e qualquer tribulação. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa certeza que a Tua palavra nos transmite. Obrigado pelo renovar das nossas forças, do nosso vigor, da nossa perseverança, porque a Tua palavra nos alegra, a Tua palavra nos anima, a Tua palavra traz regozijo ao nosso coração. Obrigado, Senhor. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor ainda há de nos conceder, pela fé,
Nós já somos gratos a Ti pela salvação da nossa casa, pela concessão, Senhor, das nossas petições. Senhor, obrigado. Obrigado pelo manifestar da Tua salvação em nossas vidas. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que habita em nós. Obrigado pelo derramar da Tua graça sobre a Tua igreja. Ó Senhor, abençoa-nos, ó Deus, e receba as nossas orações, respondendo a cada uma delas, para que possamos, Senhor, testemunhar do Teu poder, da Tua glória e da Tua majestade. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.